Está começando mais um episódio do podcast Campina Cresce com Você. Não temos tempo a perder. Com a apresentação do jornalista Fernando Casemiro, trazendo os fatos, as vozes da comunidade, a política local, a ação social e os desafios que movem Campina Grande. Aqui, o tempo é de ação, a pauta é a nossa cidade e a verdade tem vez. Este é um programa do canal Sandro Filmes TV. Informação com responsabilidade e compromisso com você. Campina Cresce com você, porque não temos tempo a perder. Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Campina Cresce com Você, porque não temos tempo a perder. Eu sou Fernando Casemiro e hoje nós vamos conversar, bater um papo com o senhor Eduardo Catão, ele que é diretor funerário das empresas Cemitério Araxá e Apta, aqui em Campina Grande. Eduardo Catão, ele é formado em administração, casado com Juliana, que é o seu grande apoio emocional e companheira de jornada, filho de Ricardo e Kátia Catão. Eduardo é um jovem empresário de Campina Grande que transformou, junto com sua família, um dos temas mais delicados da humanidade, o luto, em uma oportunidade de acolhimento através do legado e cuidado com as pessoas. Eduardo Catão cresceu dentro do universo funerário, acompanhado de perto o trabalho da família no Cemitério Araxá, fundado na década de 80 e 90. Hoje, Eduardo representa uma geração de empreendedores campinenses que unem propósitos, família e visão futuro, transformando negócios tradicionais em legados duradouros. Eduardo Catão, tradição, humanidade e inovação. A trajetória da empresa Apta Araxá em Campina Grande. Eduardo, conta um pouco da sua trajetória até chegar à direção do Apta Araxá e Cemitério Araxá. Seja bem-vindo. Primeiramente, boa noite, Fernando. Boa noite a todos os telespectadores desse podcast. Fernando, a minha trajetória começou com meus 14, 15 anos de idade, certo? Tinha recentemente vindo de Recife para cá com minha família, voltado. Meu pai nasceu em Campina Grande, é filho da terra, foi para Recife e por motivos da violência na capital, ele decidiu voltar para Campina Grande porque, segundo ele, palavras dele na época, ele queria ver os filhos dele crescer. Ele passou por situações lá realmente muito pesadas, tá certo? E aí ele voltou para Campina. Na volta dele para Campina Grande, eu sempre gostei em Recife de acompanhar ele no que ele trabalhava lá, que era com importação e exportação de peças automotivas. Certo? Então eu sempre gostei de acompanhar ele. Tinha acompanhado ele como viagens, na época ele representante, rodei o Nordeste com ele, certo? E aí quando ele veio para Campina Grande, que ele comprou e assumiu o Araxá, certo? A gente veio para Campina Grande e aí ele me fez a proposta de começar a trabalhar com ele. Então, desde os 14 anos de idade, eu tô dentro. Eu posso dizer que eu nasci no ramo funerário. Toda a minha história de trabalho, de crescimento e do que eu aprendi foi dentro desse ramo. Quais foram os maiores desafios, Eduardo? Tiveram alguns. Tiveram o primeiro desafio de não ser reconhecido apenas como o filho
tá certo? Ele tá aqui porque ele é o filho do dono, certo? Então isso foi uma barreira que tanto eu quanto meu irmão lutou muito para poder vencer, para hoje estar à frente das empresas, reconhecendo, com todos os colaboradores, reconhecendo a gente como realmente quem faz a trilha, quem dá a rota. O que motivou a escolha de Campina Grande para implantar esse trabalho? Olha, veja só, meu pai é de Campina Grande. Meu pai é Ricardo Catão, ele é o filho mais novo de Esaú Catão. Meu avô fez o nome dele aqui em Campina Grande, ramo imobiliário, com muitos loteamentos na área rural. Ele era fazendeiro também, tá certo? Então, quando meu avô foi para Recife, meu pai também era muito novo, ele foi para lá. E aí ele começou toda a vida dele lá. E aí o que motivou é exatamente aquelas situações que eu disse logo no começo, que ele passou lá. Quando ele passou as situações, foram situações onde, por exemplo, ele ficou no meio de 2 tiroteios, um utilizando o carro dele como escudo, na Avenida Conselheiro Aguiar, no engarrafamento, na hora de pico, os assaltantes saindo do banco, tinham acabado de assaltar o banco. Meu pai tinha um Jeep na época, era o carro mais alto daquela avenida, e aí ficaram 2 bandidos atrás, 2 policiais na frente, papai no meio trocando tiro. Segundo ele disse que olhou pro cofre para ver se ele entrava, não conseguiu, aí ele decidiu... Que situação. Foi, ele realmente decidiu sair de lá. Disse, eu não fico mais nessa cidade. Era tanto que, durante muito tempo, só dele ir para Recife, o relógio no braço dele aqui, que era folgado, quando chegava, ela prendia, sabe? Da tensão que era ele ir para Recife por essas situações que ele passou lá. E aí veio para Campina Grande. A ideia dele não era a priori vir para Campina Grande, ele ia para São Luís do Maranhão, na realidade para os Lençóis Maranhenses. A gente tinha voltado de uma viagem de lá, e aí ele disse, não, eu vou para lá montar uma pousada, quero algo mais sossegado, meus filhos vão estudar em São Luís, a gente mora em Barreirinhas com a pousada lá, e nos feriados, finais de semana, os filhos vão e ficam com a gente lá. E aí nisso, meu avô, eu sou filho do meu pai e minha mãe, mas também me considero filho do meu avô e da minha avó. Como meu pai e minha mãe me tiveram muito cedo, muita parte da minha infância eu me lembro com meu avô e minha avó. E aí, meu avô fez um pedido a meu pai que não tirasse a mim e a meu irmão de perto dele, porque ele tinha um apego realmente grande a gente. E pediu para que, em vez do meu pai ir para o Maranhão, viesse para Campina Grande. Ele tinha feito o cemitério aqui por questões de saúde, precisou abrir mão realmente, certo? E assumisse o cemitério. E aí, sabe aquelas coincidências da vida? De certa forma, meu pai caiu de paraquedas nesse ramo. Só que aí vem aquelas coincidências que a vida dá. Quando meu pai chegou, tinha um panfleto, uma carta que tinha chegado de um encontro dos funerários e administradores de cemitério do Brasil, que ia acontecer 15 dias depois em Maceió. Aí ele chegou, viu como era o pé. Quando ele assumiu o Araxá, a máquina mais avançada que tinha dentro do cemitério era uma máquina de datilografia elétrica, certo? E sim, a gente tá falando 2002, certo? E aí ele foi para esse encontro. O Araxá, basicamente, ele tinha a área murada dele e mais nada. E aí ele foi para esse encontro. Nesse encontro, abriu-se a mente dele para o que era um negócio, certo? E aí ele voltou para Campina, decidiu que ia comprar o cemitério, virou para o meu avô e disse, eu compro. A gente faz tudo. Ele comprou do meu avô, veio para cá e aí começou todo o investimento dentro do Araxá. Então hoje, quando você chega dentro do cemitério,
certo? Obviamente que a gente honra os idealizadores, que foi meu avô, visto que em 1980 ele pensava, não, eu vou montar um cemitério em Campina Grande, certo? A gente foi o primeiro cemitério privado da Paraíba, e a gente está entre os 5 primeiros cemitérios privados do Nordeste, certo? Então, alguém chegar naquela época e dizer, eu vou montar um cemitério, era realmente muito inovador, muito pensando à frente, certo? Uma visão futurista. Exato. Só que a segunda etapa só veio a partir de 2002, com meu pai. Meu pai, que começou todas as obras infraestruturantes de mudança no cemitério, toda a parte de pavimentação, calçamento, projeto paisagístico, projeto central do velório, tudo isso foi desenvolvimento a partir do momento que ele chegou aqui. Eduardo, como o mercado funerário mudou desde que vocês começaram nesse ramo? Fernando, mudou muito. Quando a gente chegou em 2002, para a visão que meu pai trouxe e pelo que ele aprendeu e ele queria implantar aqui, você ainda tinha muito... você não tinha um outro cemitério privado em Campina, no seu Araxá, certo? As funerárias em Campina ainda atendiam naquela velha moda de urnas expostas para a rua, certo? Pessoas aliciando funcionários de hospitais, IML, para poder indicar os corpos para aquelas funerárias, certo? Então você tinha muito disso. Quando meu pai chegou, ele começou toda a obra do cemitério, e aí eu já trabalhando com ele no cemitério em 2003, veio a decisão dele montar a APTA também. E aí, por que essa decisão? Central de velório. Por que essa decisão é importante? E aí você vai ver o que era o setor funerário naquela época, certo? Vocês foram pioneiros na questão da central funerária? Do jeito que a APTA é, sem mostrar urnas para a rua, com sala de espera para a família, tá certo? Com sala de descanso, com tudo isso a gente foi pioneiro, certo? Inclusive no plano funerário a gente foi pioneiro. A gente tem hoje outros planos que são maiores, alguns concorrentes nossos que são maiores, mas a gente foi pioneiro. E aí eu vou dar todo esse contexto para você. Só um fato curioso para pular essa pauta. Você sabe por que a gente montou a APTA? Não. Para você ter ideia de como era o ramo funerário de Campina naquela época, quando meu pai chegou. 2003, a gente estava no cemitério Araxá, um domingo, e era domingo de Micarande, abril de 2003. Abril ou maio de 2003, era domingo de Micarande. E a gente escutou um som alto, voa, voa, vindo, né? Aquela música de chiclete com banana, voa, voa, vem voando, né? Sim. Destaque era o cortejo de um rapaz que tinha uma funerária aqui em Campina Grande, não vou citar o nome por questão de ética, tá certo? Sim, senhor. E ele vinha literalmente escutando chiclete com banana, voa, voa, e abadá de calção, de sandália havaiana, trazendo o cortejo, abriu a tampa da mala do carro, aquelas caravana antiga, tirou o caixão de dentro e disse, bora logo que eu tô perdendo o trio que tá saindo na avenida. Pegou o carro, saiu e foi direto pra avenida. Que sinistro. E a partir desse momento, seria tão engraçado se não fosse triste, né? Porque realmente é uma situação horrível. E a partir daquele momento, meu pai se reuniu com outras pessoas que tinham empresas funerárias em Campina Grande, pessoas que eram mais sérias do que essa empresa, certo? E disse também que ia montar a dele de um jeito totalmente diferente. Então, em 2004, dessa ocorrência para a abertura da APTA foi mais ou menos um ano e um mês. A APTA, ela abriu em maio de 2024, certo? Sim. E essa ocorrência foi em maio, abril de 2023. A gente foi a primeira empresa funerária
que tinha um estacionamento próprio e organizado para a família, que tinha as salas velatórias com salas separadas para a família. Então hoje você chega lá na gente e a gente tem sala de estar para a família, quarto com suíte. É uma sala realmente preparada para a família passar 24 horas ou mais. Eu tive a oportunidade de conhecer em vida ainda. eu junto com o pessoal do Projeto Saúde e Vida, nós tivemos a oportunidade de conhecer. É um grande empreendimento o Aptarachá, na cidade. É um grande empreendimento. Obrigado. Mas conclua. Só para ilustrar. Os caixões, as urnas mortuárias não estarem à mostra, está numa sala reservada. Até quando você está dentro da funerária, você não percebe onde estão as urnas. Ela é realmente numa sala à parte, sem contato nenhum para a família, para que ninguém tenha aquele choque. A gente sabe que quem não está acostumado com o ramo tem aquele choque de ver. A gente tem pessoas que ainda hoje, quando vão passar na frente da APTA, atravessam a rua, se benzem e vão. A gente sabe que tem isso. Verdade. Eduardo, Campina Grande é uma cidade que ela cresce e se reinventa. Como a empresa Aptarachá, ela acompanhou e acompanha esse crescimento e as transformações na cidade? Fernando, veja só. A gente sempre buscou inovar, certo? Mas a gente sempre buscou inovar com responsabilidade, com ética e com compromisso com os nossos clientes. Sempre. Você lembra que eu disse que a gente foi o primeiro plano do Campina Grande? Por que a gente não botou o plano para frente? Isso é importante, muito importante ser dito. Muita gente se questiona. Pô, vocês foram o primeiro e vocês não botaram para frente. A gente não botou para frente porque não tinha absolutamente nenhuma lei, nada, nenhuma regulamentação, nada que garantisse não só a gente, mas principalmente os nossos clientes. O primeiro plano vendido pela APTA foi em novembro de 2004. Dia 2 de novembro de 2004, no cemitério Araxá, dia de finados. Foi o primeiro plano vendido pela APTA. A descontinuidade do plano naquela época se deu em junho de 2005. Por quê? Não se tinha uma regulamentação. O pessoal falava muito de microseguro, que os planos iriam para as seguradoras, tá certo? A gente não podia dar uma segurança para o nosso cliente e o que ele está pagando efetivamente ser entregue a ele, porque a qualquer momento poderia chegar uma ordem dizendo assim: fecha, vocês estão proibidos de comercializar, estão proibidos de vender. E aquelas pessoas que compraram, que pagaram até aquele momento, tá entendendo? Sim. Então eu acredito, isso é algo que eu levo como crença, meu pai, meu irmão, minha mãe. A gente não pode visar só o lucro. O lucro é bom e é importante, mas a responsabilidade com aquelas pessoas que acreditam no nosso serviço, isso é fundamental. Isso mostra que vocês não trabalham só com a questão financeira, mas com o sentimento, com a sensibilidade das pessoas. Isso é muito importante. Como é o modelo de gestão da empresa hoje? Veja só, hoje a gente tem meu pai, certo? Eu e meu irmão, logo em seguida. E basicamente a gente está passando por aquela pequena sucessão. Ele está transferindo tudo para mim e para o meu irmão, e ele vai acompanhando, vai seguindo, vai participando. Eu costumo dizer que meu pai, ele tem o voto 40 lá, o peso de voto 40. Porque se todo mundo que trabalha com a gente votar por sim num projeto por não e ele disse ao contrário, a palavra dele ali prevalece. Isso é bom. Mas hoje ele está fazendo essa transição. Basicamente eu fico com a parte de comercial e a parte de fidelização dos clientes, e meu irmão fica com toda a parte operacional, certo? Hoje são duas empresas, né? O Cemitério Araxá e a APTA, e a gente busca muito fazer uma integração
dos nossos clientes. A gente tem a carteira da APA, tem a carteira do Araxá, mas nem todo mundo que é cliente Araxá é cliente APA, nem todo mundo que é cliente APA é cliente Araxá. Às vezes a pessoa é cliente APA e tem jazigo no Monte Santo, no Cruzeiro, em outros cemitérios, assim como a pessoa é cliente Araxá para septar lá, mas tem outros planos da nossa concorrência. E aí a gente busca exatamente fazer essa integração, dando benefícios para os clientes. Hoje a gente chama que é um cliente solução total. Então a gente hoje tem benefícios que, se o cliente ele for cliente das duas empresas, financeiramente, emocionalmente, eu digo que tudo é uma economia. São três economias que você tem no setor funerário: é a economia de tempo, a economia financeira e a economia emocional. Quando o cliente ele é nosso cliente no total, com as duas empresas, a gente consegue entregar isso perfeitamente. Há investimento na área de tecnologia e treinamento na parte de humanização dos serviços? Sempre. Isso é constante. Todo colaborador que entra na gente, desde ele ser vendedor, certo? A ele ser uma pessoa da área de retenção, a ele ser uma própria pessoa da área do acolhimento, que é a área funeral, todas elas, obrigatoriamente, recebem um treinamento para a área de acolhimento. A gente acredita que acolher não é acolher só no pós-vida, mas acolher em vida também é tão importante quanto, certo? É tanto que, por diversas vezes, a gente recebe ligações de clientes para realmente desabafar, realmente poder conversar com a gente e encontrar uma pessoa amiga. Não é difícil a gente ter no cemitério pessoas que vão lá no sábado, no domingo, no feriado, para literalmente conversar com a gente. Interessante. E aí conversa sobre tudo. Como meu pai falava, é mais do que um ombro amigo. É um diferencial para as demais funerárias da cidade. Isso é um fator muito importante. Eduardo, como equilibrar eficiência e sensibilidade em um setor tão delicado? Com honestidade, com transparência, certo? Com presteza, com acolhimento. A gente sabe que o setor funerário ele é sensível. Ninguém acorda um dia. Primeiro, ninguém sabe o dia que vai necessitar. Sim. Certo? Sim. Ninguém chega, vai na funerária e diz: não, tô vindo aqui porque eu vou precisar agora. Em outras palavras, eu vou morrer amanhã, eu vou morrer daqui a pouco. Ninguém faz isso. É verdade, então, é algo que a vida é até uma certa comédia, né? Uma comédia ruim, mas nisso, porque a pessoa parte sem conseguir dizer sem um aviso prévio. Ninguém, sem um aviso prévio. E o que é passado para todos os nossos colaboradores é que a gente tem que entender que pra gente pode ser mais um dia corriqueiro, que a gente vai atender mais uma família, certo? Mas a gente tem que estar sempre na nossa cabeça que para aquela família é o pior dia da vida delas. Exatamente. Certo? Então... Perda. Ninguém se acostuma com perda, né, Eduardo? Ninguém. Nem a gente que trabalha. Certo? As pessoas viram e dizem assim: vocês já são acostumados com isso. Não se acostumam. E eu digo uma coisa para todo mundo: se você for encontrar algum funerário que disse que se acostumou com isso, independente do tempo que ele trabalhe, você está no canto errado. Não se acostuma. A pessoa tem que ser humana acima de tudo. E uma vida é uma vida, independente do que a pessoa foi e fez em vida. Ela sempre vai ser importante, ao menos para uma pessoa. Verdade. Muito bem colocado. O serviço funerário ele lida com o emocional das famílias. Como garantir acolhimento e profissionalismo ao mesmo tempo? Treinamento.
um treinamento, uma cobrança, não deixa de ser, certo? Uma busca incansável atrás de melhorias, mas principalmente de entender qual é a real necessidade da família. A gente tem que entender, Casimiro, que todo mundo tem uma história. E o pessoal pensa na parte funerária como, na grande maioria das vezes, como um pedaço de madeira que vai para debaixo da terra. Me permita fazer um ponto de vista diferente. Fica à vontade. Se eu virar hoje para você e disser assim: Casimiro, tem 10 milhões na sua conta aqui, você quer, não quer? É uma necessidade, eu quero. Sim. Agora, se você pensar agora na pessoa mais importante para você e eu trocar esses 10 milhões pela vida dela, você quer? Não. Se De for maneira um bilhão, vai querer? Não. A pessoa for a pessoa mais rica do mundo, não vai querer. Verdade. Não é verdade? Não tem preço. Não tem preço. Então você concorda que aquelas pessoas que normalmente dizem assim: depois que morreu, deixa em qualquer lugar, faz qualquer coisa, tá certo? Tenho ouvido essas palavras. Escuta. Eu acho que até vez ou insensata, outra. né? De forma insensata. Isso não é 100% a verdade, é uma fuga que a pessoa tem. Por quê? Porque se a pessoa mais importante, a sua joia mais preciosa, é essa pessoa que você pensou e que você não quer perder, tá certo? Ela é algo para se jogar em qualquer canto. Também não. Não. Entendeu? De maneira alguma. Então, o serviço funerário hoje, ele é muito amplo. Ele abrange desde a área em vida até o pós-vida. Mas no pós-vida que a gente está tratando, o mais importante é a gente escutar as famílias, entender quem é aquela pessoa e poder contar a história de vida delas. Uma empresa funerária, ela não é uma empresa onde a pessoa tem que estar fazendo festas. Ela não é uma empresa onde você tem que ter comemorações e mais comemorações. Mas sim, ela é uma empresa onde você tem que contar, nos mínimos detalhes, a história daquela pessoa que faleceu. Quem foi ela como filho, como amigo, como pai, como mãe, como profissional, como religioso, quais eram os valores delas. E você, só para deixar claro do quanto o funeral é importante, você convida pessoas para o nascimento. Quantas pessoas comparecem num batizado? Muitas saltam. Você convida para aniversário, muitas saltam. Você convida para casamento, muitas saltam. Para formatura, muitas saltam. Mas tenha certeza, funeral, a pessoa pode estar do outro lado do mundo, ela arruma um jeito de vir para visitar aquela pessoa. Verdade. Verdade, pessoal. Por que isso acontece? Na sua opinião? Porque as pessoas são gratas. A gente, nós seres humanos, a gente é feito para viver em comunidade. E eu sei que existe exceções aonde você se sente magoado, aonde você sente que aquela pessoa não foi correta com você. Mas no final de tudo, prevalece mais, tá certo? As lembranças boas do que qualquer coisa ruim que aquela pessoa possa ter feito. A gente, vez ou outra, escuta aquele ditado, né? Não é porque faleceu que virou uma boa pessoa, né? Exatamente. Quer ser bom, morra ou se mude. Né? Essas frases, né? De efeito. Então, mas essa frase não é 100% verdade. Porque, pelo menos eu acredito que ninguém é 100% bom, como ninguém é 100% ruim. Todo mundo tem, obviamente, suas qualidades, como também tem seus defeitos. Correto. E talvez, para um grupo de pessoas, aquelas pessoas possam ter sido ruins.
Mas para a família, para uma mãe, para um filho, qual a importância daquela pessoa? Verdade. Entendeu? Tem um valor Inestimável. Eduardo, a empresa ela realiza algum tipo de projetos sociais ou apoio comunitário ou tem algumas parcerias locais? A gente sempre buscou ajudar, certo? A gente faz algumas doações, ajuda algumas pessoas, mas é algo que a gente prefere não citar nomes, porque isso é algo que meu pai faz desde sempre. Passou para mim e para o meu irmão também. E a gente nunca buscou se promover em virtude disso. Fora essas doações que a gente faz à parte, essas pessoas que são ajudadas à parte, a gente tem sim alguns projetos, como a gente faz o Cuidado e Ação em parceria com o Projeto Salve Vida. Isso, verdade. Tá certo? Sim. Participamos também de alguns projetos em parcerias com algumas comunidades, certo? Sim. Tudo pontualmente em determinadas épocas e quando as pessoas estão. Não é algo que a gente faz Para se promover? para se promover. É exatamente isso, certo? Qual a importância de retribuir a comunidade campinense em meio ao que elas têm feito pela empresa? Total. A empresa não sou eu, não é meu pai, não é meu irmão, certo? A gente costuma dizer que a empresa Araxá, a empresa Apta, são todos aqueles que fazem parte dela. Todos os nossos clientes. Eles são a nossa empresa. É por eles que a gente tem a força, se levanta todo dia e busca melhorar todo dia. Entendeu? A gente é uma empresa que é aberta 24 horas por dia, 365 dias no ano. A gente não fecha. 1 de janeiro tá todo mundo lá no Açude Velho estourando os fogos e tem pessoas de plantão, certo? Então a gente não fecha. E Interessante, né, Sam? isso Verdade. é exatamente para que a gente esteja presente. A palavra é essa. A gente está presente na vida dos nossos clientes. Isso é positivo. Alguma história marcante, seu Eduardo, de ações ou atendimentos especializados nesse ramo? Alguma situação que chamou a atenção de vocês? Algumas Poderia situações fizeram nós nos atentarmos a qual é realmente a importância da vida e o quanto é imprevisível a vida da gente, certo? Desde atendimento, de acolher um pai que perdeu um filho por conta de uma sandália havaiana. Acredita, né? Por conta de uma sandália havaiana. Então, se a gente for numerar, for contar, são inúmeras histórias, mas todas elas só reforçam o caminho que a gente tenta trilhar correto. Eu vou dar um exemplo a você. Normalmente, quando a pessoa tem um evento funerário na família, no processo do luto, a gente diz que o luto tem 3 fases, certo? Tem a fase da não aceitação. Essa fase ali, ela é muito curta. É aquela fase que a pessoa fica, meu Deus, por que ele se foi? Vai outra pessoa, tinha que ser ele. Sabe? Aquela parte de revolta logo na notícia. Aí você tem a parte da raiva. E essa parte da raiva, ela é muito extensa, ela pode durar aí até 5 anos. É aquela parte que você vai ficar revoltado em eu poderia ter feito algo diferente. se culpando, remorso Exato. por não ter Sabe? feito em vida o que poderia ter feito. Alguns casos sim. E aí a pessoa fica, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter, sabe? Estar mais presente, né, na vida Exato. daquele seu ente querido. Até chegar na fase da aceitação.
que aí ela vai virar e vai dizer assim, não, eu fiz tudo que eu poderia fazer, não deu certo, eu entendo que o tempo de vida se esgotou aqui na Terra, nesse plano, certo? E agora eu vou literalmente seguir. E aí quando você chega na fase da aceitação, você, em vez de, quando lembrar com lágrimas nos olhos, você lembra e abre um pequeno sorriso, porque você fica com aquela paz de dizer assim, eu fiz tudo e aquela pessoa foi muito importante na minha vida, certo? O reconhecimento. Exato. E aí, por que eu contei para ti essas três partes do luto? Porque normalmente uma empresa funerária, ela pega a parte da não aceitação e a parte da raiva. Isso faz com que muitas vezes as pessoas não queiram olhar na cara de um agente funerário, de um atendente funerário, entendeu? De alguém que cuidou daquele seu ente querido. Não são poucas as vezes que nós na APTA recebemos o universo disso. É costume recebermos convite para a missa de 7º dia, 30º dia de um ano. Certo? Isso é uma motivação para a empresa melhorar mais e mais? Muito. Recentemente a gente teve, aí eu também não vou citar nomes por respeito, mas a gente fez, se tornou um grande amigo, e ele é jornalista também, e a gente fez o atendimento, infelizmente, seguidamente, da mãe e da irmã dele, agora muito recente. E ele fez um depoimento nosso na rádio que realmente foi emocionante e diz assim, a gente tá seguindo pelo caminho certo, sabe? A gente tá na trilha certa. Isso é positivo, né? Quando fatos como esses que ocorrem e que há o reconhecimento do trabalho realizado pela empresa, né? Como o senhor enxerga o papel social de uma empresa funerária na cidade como Campina Grande? Mais uma vez, é aquela palavra que eu venho batendo. É um papel muito de acolhimento, de respeito, de humanização. Quando a gente faz atendimentos funerários, e a gente atende as famílias, aquele grupo social, no pior momento da vida deles, eu acredito que o grande trabalho da funerária e do cemitério é não deixar que aquela pessoa saia daquele seu ambiente igual ou pior do que ela entrou. A gente tem que trazer conforto e leveza para aquela família. Isso durante o atendimento e no pós-atendimento. Então, por exemplo, lá na APTA, a gente tem uma parceria com o Instituto Revoar. O Instituto Revoar, ele é um instituto fazendo uma comparação com um CVV do luto, certo? Um 0800. E para todos os nossos clientes e parentes que precisam, desde aqueles que eu disse que em vida vêm conversar com a gente, mesmo sem ter perdido ninguém, para desabafar, quanto as pessoas que passaram por luto recente, todas elas saem com o contato do Instituto Revoar, para que possam ter um acompanhamento do luto delas. E aí não vão falar com ninguém de Campina Grande, ninguém da Paraíba, certo? São pessoas realmente anônimas, desconhecidas, que podem lhe escutar e estão preparadas para poder lhe guiar no seu processo de luto. Interessante. Quais tendências o senhor identifica no setor funerário no Brasil? A gente está passando no Brasil hoje, a IA, na realidade, ela está querendo dominar tudo, né? Sim. O pessoal hoje pega IA no telemarketing, IA querendo vender, IA querendo cobrar, tudo parece que a inteligência artificial está tendo uma solução para tudo. Mas eu enxergo isso no setor funerário, até minha visão é um pouco divergente de que alguns parceiros do setor, mas eu enxergo isso, a gente indo pelo caminho muito oposto. A parte funerária, e a gente só chegou onde a gente chegou por conta do acolhimento, da humanização.
E nenhuma IA vai dar esse toque que a gente está tendo aqui. Nenhuma. O próprio nome diz, é uma inteligência artificial. Difere e é oposta à humana, a humanidade, a humanização, a maneira como vocês desenvolvem esse trabalho. É diferente uma conversa, uma comunicação pessoal do que você está falando com a máquina ou está falando através da inteligência artificial. Tem sentimento, né? Não tem sentimento, algo frio, vazio, sem vida. Bem colocado essa sua posição. E aí é o que eu digo para todos os meus colaboradores e quem quer vir trabalhar com a gente. Para trabalhar com a gente, tem que entender o que é acolhimento, tem que entender o que é respeito à vida. E isso a gente acredita que é o futuro do nosso ramo funerário. Algumas pessoas, inclusive aqui na cidade da gente, estão tudo querendo ir para IA. Eu digo, não. A gente vai ter que ficar aqui porque gente acolhe gente. Verdade. Sustentabilidade, planos familiares, memorial digital, novos rituais. Como a empresa se prepara para o futuro? A gente entende que cada vez mais as pessoas elas estão buscando praticidade. Essa é a palavra. A pessoa quer algo que com uma ligação ela consiga resolver tudo, certo? E é por isso que a gente montou o Eternize. Já conversei contigo algumas vezes isso, certo? O Eternize, ele basicamente é uma junção, um custo-benefício excelente da parte cemiterial, da parte funerária e da parte em vida. Os nossos clientes, eles têm assistência em vida, certo? A gente tem uma rede de parceiros no programa de parceiros Aptaraxá, com médicos, clínicas, laboratórios, hospitais que atendem com desconto nossos clientes. A gente tem uma central de atendimento para poder fazer essas marcações para eles, para facilitar a vida da pessoa. Essa é uma palavra do ramo funerário, um plano. Tá? Você ser cliente funerário preventivo, você busca facilitar a sua vida, certo? Então, o que a gente pode fazer pelo cliente, a gente vai estar fazendo. Então, a gente tem uma central de marcação nossa, certo? No Eternize, também, a pessoa já vai ter a parte funerária toda lá nela, desde urna, velório, ornamentação, translado, tudo incluso lá. Assim como ela tem em planos convencionais. Só que qual é a grande diferença do Eternize? Ele não é um plano, ele é um bem. Então a pessoa está comprando um patrimônio dela. Ela está tendo o direito de sepultar no cemitério, ela está tendo o direito de ter seu espaço de ossuário, ela está tendo o direito de poder ter o espaço seu e da sua família, certo? Num local extremamente organizado e pelo um custo que muitas vezes é um custo de um plano normal na nossa concorrência. No caso de alguns sepultamentos que não são na cidade, a empresa cobre o translado? Sim. Faz o acompanhamento até... Acompanhamento, translado, velório fora da cidade. É um plano completo, né? O Eternize. Como fazer para adquirir o plano Eternize? Ligando para a nossa central. 83-3322-4404 ou 83-3343-0750. Ligando para a nossa central, a gente manda um consultor até a casa do cliente, busca ele lá, leva o Araxá para conhecer toda a nossa estrutura, para conhecer o Eternize, certo? Para entender também qual a real necessidade daquela pessoa, porque a gente fala hoje do Eternize como uma prioridade, mas a gente tem o plano, certo? E a gente tem a parte de jazigos também.
Então, a gente precisa, antes de fazer uma venda, vender por vender, a gente precisa entender qual é a necessidade daquela família, certo? Às vezes a família, ela busca hoje muito mais algo em vida, pode ir para o plano. Às vezes ela busca uma segurança de não ter uma perca financeira, pode ir para o Eternize. Às vezes o número de membros na família é tão grande, que o Eternize ele se torna inviável, e aí é melhor para ir para um jazigo. Hoje a gente é o único cemitério na cidade que dispõe de jazigos com capacidade para 22 pessoas, um outro a gente tem capacidade para quase 50 pessoas e um outro a gente tem capacidade para 80, 90 pessoas. Em virtude do tamanho dos ossuários e da quantidade de gavetas que são feitas para esses sepultamentos. Nenhum outro tem essa capacidade com os custos que a gente tem. Vocês trabalham com cremação também? A gente é autorizado a fazer a montar o crematório. A gente só não montou ainda porque todos os crematórios que existem no Brasil, eles existem de forma deficitária. Vou dar um exemplo a você. A gente foi um cemitério referência em Campina Grande na pandemia, certo? E a gente, entre Apta e Araxá, a gente fez aproximadamente 660, 680 atendimentos funerários, certo? Desses, a gente teve 4 cremações. Sabia, não tinha conhecimento, né? Talvez nem o público sabia, né, que tem o sistema crematório no Para você Araxá. ser cremado, a gente não tem um sistema, a gente é autorizado, mas a gente não tem um sistema. A gente faz em parceria com um crematório parceiro em João Pessoa, certo? Só que para você ser cremado é muito difícil. Documentação. Você precisa deixar em vida que quer ser cremado. Precisa ter falecido no hospital. Não pode ir para o IML ou para um SVO, no caso de uma morte violenta, não identificada. Precisa do laudo de 2 médicos. É tanta peculiaridade para você conseguir ser cremado. Sabia disso, Sandro? Então é melhor ir com o corpo e tudo, né? Inteiro do que cremar, né? É menos trabalho, né? Menos burocrático, né? É menos burocrático. É menos burocrático. E no final de tudo, se você tiver com tudo isso ok, e no ato da sua cremação, um filho, um parente, alguém diga assim, não quero que creme, você não é cremado. É aquela mesma frase do casamento: alguém tem alguma coisa a falar, ou fala agora, ou se cale para sempre, né? Interessante, não sabia, não tinha conhecimento. Na central lá de velórios, missa, cultos, como é Sim, que é no dia a dia? Inclusive, a gente... Qual a preparação que está sendo feita agora para o dia do final? A gente... Vamos lá. São distintos. A gente tem 3 datas importantes no ano: Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia de Finados, certo? São as 3 datas que a gente faz eventos diferentes, tendo o Dia de Finados como o principal dia do setor funerário, certo? Em todos esses dias a gente tem missas, certo? A gente tem missas, cultos, tanto no Dia dos Pais, Dia das Mães, quanto no Dia de Finados. Nesse Dia de Finados, especificamente, a gente vai ter missas de 8 da manhã e de 4 da tarde. A gente está com a confirmação do pastor para um culto. E a gente vai ter eu esqueci o nome me fugiu o nome do Centro Espírita, em que vai fazer uma palestra lá, a Elma. Na sua visão, o que faz Campinas ser um lugar especial para empreender e crescer? O povo de Campinas é batalhador. É acolhedor.
Mas o povo de Campina, ele é batalhador desde sempre. É um povo empreendedor. É um povo que não se acomoda, que não deixa apenas a vida levar, empurrar com a barriga, sabe? Algumas curiosidades que talvez o público não saiba, mas a sede do Sistema S da Paraíba é em Campina Grande. A sede da FIEP, Federação das Indústrias da Paraíba, é em Campina Grande. Verdade. Campina Grande é a única cidade do interior do Brasil onde essas sedes estão locadas. É a única cidade, na realidade, onde não é na capital do estado onde essas sedes estão locadas. Tamanho a força do empreendedorismo de Campina Grande. Quais são os projetos e planos do Aptaraxá nesses 10 anos? Continuar acolhendo os clientes, deixar a empresa cada vez mais humana, certo? É o que eu disse recentemente, gente cuida de gente. Então, é isso. Não tem magia, não tem mistério. É a gente fazer o que a gente já faz hoje da melhor forma possível. Como o Aptaraxá ele pode ser visto através das redes sociais? Quais são os contatos que a comunidade pode se dirigir até o Aptaraxá? No Instagram, principalmente através do @planoapta e @cemitério Araxá. Qual a mensagem que o senhor passaria para o público de Campina Grande relacionado à empresa Aptaraxá? Vou passar 2 recados. O primeiro recado é: vivam. Sabe aquele receio que muitas vezes a gente tem de fazer algo? Não tem. Vivam. Porque muitas vezes a gente deixar para depois é tarde demais. Certo? E em relação à empresa da gente, a gente é uma empresa familiar. A gente está agora na 3ª geração. Meu avô, meu pai, filhos da terra, eu e meu irmão nascemos em Recife, mas a gente diz que foi adotado por Campina Grande. Quem bebe água de Buqueirão, quem vem aqui para Rainha da Borborema, não sai mais. A gente não se vê em outro lugar. Tornaram-se campinenses. Tornamos campinenses. É uma cidade que acolheu, que acolhe. O povo é muito receptivo. Então, da mesma forma que a cidade nos proporcionou tudo isso, é isso que a gente quer proporcionar para todos os nossos clientes, para todas as pessoas, na realidade, que entram no nosso estabelecimento. Transparência, confiança e acolhimento. Eduardo, a gente quer agradecer a sua participação, a sua presença no podcast Campina Cresce com você. Algo que você queira acrescentar mais? Obrigado. Esse é o podcast Campina Cresce com você, porque não temos tempo a perder. Vamos produzir. Podcast Campina Cresce com você. Não temos tempo a perder. Com a apresentação do jornalista Fernando Casemiro, trazendo os fatos, as vozes da comunidade, a política local, a ação social e os desafios que movem Campina Grande. Aqui, o tempo é de ação, a pauta é a nossa cidade e a verdade tem vez. Este é um programa do canal Sandro Filmes TV. Informação com responsabilidade e compromisso com você. Campina Cresce com você, porque não temos tempo a perder. Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você.